Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adubação verde com biomassa de glicídia. Há um mês e meio, mais ou menos, atrás, nós fizemos uma adubação verde semelhante com biomassa de guandu e agora nós vamos fazer uma com biomassa de glicídia, porque a gente observou que as plantas responderam muito bem a essa adubação de cobertura, né, com a biomassa dessas leguminosas, então a gente vai fazer uma outra adubação. E aqui a gente vê, eu já fiz um manejo da glicídia mais lá atrás, lá onde as plantas estão, né? E trouxemos a biomassa para cá. Então no vídeo anterior, vocês podem observar lá, né, que é muito fácil fazer o manejo da glicídia, porque ela tem uma madeira bem leve, né, muito tranquila. E vocês vão observar aqui também, quando a gente começar a picar esse material, para facilitar a distribuição nos canteiros, né? Que é um material bem tranquilo, né, para poder fazer o manejo desse material. Então a gente vai começar a fazer aqui o manejo, tá certo? Para trazer a biomassa de uma área para outra, em vez da gente usar o carrinho de mão, né, a gente usa essas lonas, que fica muito mais fácil, né? Você coloca um volume de biomassa bem maior e depois vem arrastando essa biomassa nessas lonas. Então você consegue, com menos viagens, né, trazer uma quantidade muito boa de biomassa para a área que você está querendo trabalhar, tá certo? Então só para facilitar o manejo, né, a distribuição da biomassa nos canteiros, como aqui as plantas estão novas, a gente faz, né? Então vocês podem observar, né, que realmente a glicídia é uma madeira muito tranquila, né, tá certo? Mesmo ramos um pouco mais grossos, né, você consegue manejar de forma bem tranquila, né? Tá certo? Então, a gente já picou um pouco para adiantar, mas mesmo ramos assim, ó, você pode picar tudo com tesoura, que a madeira é bem tranquila, tá certo? Então, só para facilitar aqui, mostrar novamente, né? Então a gente usa mais os ramos mais enfolhados, né? Porque são ramos que têm um teor de nutrientes maior, né? Principalmente nitrogênio, mas esses ramos também aqui, ó, eles são um pouco lignificados, né? Mas eles decompõem também com o tempo, então a gente utiliza praticamente todo o ramo, tá certo? Então só para mostrar como que a madeira é bem tranquila, né? Com a tesoura de poda você consegue fazer. Então agora a gente já tem bastante material já picado, né? A gente vai começar a distribuir sobre os canteiros aqui, tá certo? Então se vocês observarem aqui, ó, nós já fizemos uma adubação de cobertura há um mês e meio atrás, mais ou menos, com biomassa de guandu, tá certo? As biomassas já estão bem decompostas, né? Tá certo? E a gente observou, né, que as plantas, né, elas encheram mais, emitiram mais flores, né? Então parece que está respondendo muito bem a adubação. Então por isso que a gente vai aproveitar agora que ainda a gente tem um pouco de biomassa de glicídia, porque está entrando agora o período de inverno, a glicídia para de produzir biomassa aqui, então a gente está aproveitando as últimas biomassas para fazer mais uma cobertura aqui nesses canteiros, tá certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, o material que foi picado, né? Tá certo? E vamos distribuir nos canteiros aqui, tomando cuidado sempre, né, de não chegar muito próximo das plantas, né? Então a gente vai distribuindo aqui, ó, tá certo? E vai colocando a gente já tinha colocado um pouquinho e a gente vai complementar agora aqui. Pegar mais um pouco.
Bom, gente, então a gente já distribuiu a biomassa toda nesse canteiro aqui. Então vocês podem ver aqui que todo o solo está coberto, né, de biomassa, né? Então a gente está repetindo essa adubação de cobertura porque a gente viu que as plantas realmente abriram bem a copa, produziram mais flores, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa adubação de verde, né, de cobertura nesse canteiro aqui. E depois a gente vai fazer também na horta lá, que a gente observou também que a horta teve uma boa resposta, tá certo? Com relação à biomassa, né, de Gliricídia, como de outras leguminosas, né, vocês estão vendo aqui que tem muito mais folha do que porque a gente realmente pegou os ramos mais tenros, mais enfolhados, né? Então as folhas vão decompor muito rapidamente, né? E esses ramos aqui mais lignificados vão decompor de forma mais lenta, né? Na realidade, a gente fez uma adubação de cobertura com biomassa de guandu há 1 mês e meio atrás. As leguminosas, de modo geral, como elas têm uma relação carbono-nitrogênio, CN, né, muito baixa e rica em nitrogênio, os micro-organismos do solo decompõem ela muito rapidamente. Então, assim, se tiver umidade e temperatura, o pessoal chama de meia-vida, né? Em questão de 20, 30 dias, mais de 50% dessa biomassa já foi decomposta e já liberou os nutrientes para o solo. Então, a adubação de cobertura, a resposta é bem rápida da planta. Por isso que a gente já está observando esse comportamento dessas plantas aqui. Se fosse um material, uma palhada pobre em nitrogênio, tipo uma palhada de milho ou outro tipo de palhada que é mais pobre em nitrogênio, os micro-organismos do solo, eles iam tirar nitrogênio do solo para decompor essa biomassa. Então, em vez de fornecer nutrientes para o solo, ele ia realmente tirar, pelo menos momentaneamente, os nutrientes do solo. Por isso que as plantas respondem muito mais à adubação de cobertura com biomassa de leguminosa. No caso, vamos supor, de plantio direto, o pessoal não usa leguminosa, por quê? O plantio direto, o objetivo é manter o solo coberto por mais tempo, tá certo? Para manter a umidade e tudo mais para as plantas. Se eu utilizasse biomassa leguminosa, essa leguminosa ia decompor muito rápido, né? E o solo ia ficar descoberto rapidamente. Então, cada um tem a sua função dentro do sistema, tá certo? O outro ponto importante, né, de usar a Gliricídia, a leucena, né, essas leguminosas arbustivas, porque você tem como, né, sincronizar a necessidade da planta de nutrientes, né, com a disponibilidade de biomassa. Então, sempre durante o período do verão, eu tenho biomassa o tempo todo disponível, então eu posso ir fazendo as adubações de cobertura. Se eu utilizasse uma outra leguminosa, vamos supor uma leguminosa anual, né, que é a mucuna, o labilab, né, a crotalária, eu teria que plantar, esperar ali 3, 4, 5 meses para ter biomassa para fazer a cobertura. E depois que eu fizesse um manejo dessa biomassa, eu teria que plantar novamente, né? Então, esse é o ponto. Mas essas leguminosas anuais, né, que a gente comentou, elas também têm uma função muito importante, principalmente em sistema de rotação de culturas, né? Então vamos supor, pessoal que renova canavial, eles utilizam muito a crotalária júncia, né, para fazer essa renovação do canavial. Por quê? Ela produz muito biomassa em um pequeno período de tempo, 60, 80 toneladas de massa verde por hectare, né, num período mais ou menos de 4 meses. Então o pessoal usa ela muito na renovação de canavial. Então as leguminosas anuais, ela é muito interessante quando você tem uma área parada, vai fazer uma rotação, tá certo? Então é muito interessante nesse caso. E no caso aqui das leguminosas arbustivas, perenes, né, a gente tem essa possibilidade de ter biomassa ao longo de todo o ano. Então assim, cada leguminosa tem a função. E o outro ponto importante das leguminosas, né, que a gente já comentou em outro vídeo, né, é que elas têm um sistema radicular bem profundo, né, elas conseguem aprofundar bastante, pegar os nutrientes que estão numa área que as culturas geralmente não conseguem, né, acessar, que é uma profundidade maior no perfil do solo, traz esses nutrientes, incorpora na biomassa, né, e depois a gente faz o manejo de biomassa e esses nutrientes ficam disponíveis para as culturas que são cultivadas posteriormente, né? Então, as leguminosas dentro da agricultura sustentável, no meu ponto de vista, realmente é uma prática indispensável, né? Adubação verde, tá ok? Bom, gente, então a gente vai fazer uma adubação verde em outra área. Então vou mostrar para vocês aqui como que é mais fácil a gente usar a lona, né, para
mover a biomassa de uma área para outra. É muito melhor que um carrinho de mão. Então a gente faz isso aqui, ó. A gente coloca a biomassa em cima da lona e arrasta simplesmente aqui, ó. Então fica muito mais tranquilo. Bom, pessoal, então a gente está em outra área aqui, é uma área com algumas hortaliças, né, e algumas plantas medicinais. Então aqui, ó, vocês observam aqui que a gente tem o resíduo ainda, né, da outra adubação que foi feita com biomassa de guandu. E a gente observa aqui, né, as plantas realmente elas estão com uma outra aparência, né. Se vocês observarem um vídeo, né, que a gente fez sobre adubação com biomassa de guandu mais ou menos há 1 mês e meio atrás, e agora vocês vão ver que assim, o aspecto das plantas estão muito mais bonitos, tá certo? Então a gente vai fazer mais uma adubação de cobertura aqui, com essa biomassa de glicídia, né? Tá certo? E a gente vai espalhando aqui. E assim, além do fornecimento de nutrientes, né, que a gente comentou anteriormente, que a biomassa decompõe rapidamente, né, e libera os nutrientes para o solo rapidamente, né, você tem aqui, né, uma retenção maior de umidade, né, que as hortaliças gostam muito, o beijo também lá exige muita umidade, né, então tudo isso vai contribuir, né, para a resposta das plantas. Tá certo? Além de você incorporar matéria orgânica no solo, isso vai fazer com que o solo, né, tenha uma atividade microbiana maior, né? Então vai reter mais umidade também. Então tudo isso, com certeza, né, é responsável pela resposta das plantas às adubações verdes, né? E depois esse material, né, o resíduo desse material, é o mesmo que não for decomposto, né, no primeiro momento, e que essas plantas aqui não aproveitem, né, quando a gente preparar o canteiro novamente para colocar outras hortaliças, né, as outras hortaliças com certeza vão aproveitar esses nutrientes. Então assim, vai ficar retido aqui, tá certo? E mais cedo ou mais tarde as plantas, né, que serão cultivadas nesses canteiros, né, elas aproveitarão, né, esses nutrientes presentes nessas biomassas. Mais um pouco, que a gente facilita muito, né? A gente puxando a biomassa com a lona. Se tivesse um carrinho aqui seria mais complicado, né? Aqui vocês podem observar, né, que a biomassa, né, do milho, né, que a gente colheu e colocou ali, é uma biomassa muito pobre em nitrogênio, né? Então os micro-organismos não decompõem com facilidade, né? Então essa biomassa ela vai ficar aqui por bastante tempo, né? Essa biomassa de glicídia, de guandu vão ser decompostas muito rapidamente e a biomassa do milho ali, né, não vai ser decomposta, né? Então por isso que em vez de leguminosas, muitas vezes o pessoal para plantio direto, né, usa milheto,
usa uma outra espécie, né, que produz muita biomassa também, né, mas que mantém a cobertura do solo por mais tempo. Aqui a gente já tem, né, um pouco de tomate misturado com mamão. Se vocês observarem também, o tomatinho ele estava bem, né, bem pequeno ainda, né, já está em início de florescimento, início de produção, né. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Bom, pessoal, então nós concluímos essa adubação verde de cobertura nos canteiros aqui, tá certo? E chamar a atenção, né, para a importância dessas leguminosas arbustivas perenes, né, numa agricultura mais sustentável, né, que ela permite, né, essa sincronia, né, entre a necessidade da cultura e nutrientes com a disponibilidade de biomassa. Então esse é um primeiro ponto. Aqui na nossa região, na zona da Mata Mineira, uma planta de Glyricidea adulta, né, ali com 4 anos mais ou menos de idade, né, ela produz mais ou menos uns 50 quilos de biomassa, né, dessa biomassa mais enfolhada, com esses ramos mais tenros, né, por ano mais ou menos. A gente faz o manejo aqui mais ou menos em dezembro e o outro manejo mais ou menos em abril, início de maio, né, somando essas duas dá mais ou menos 50 quilos. Eu creio que em outras regiões mais quentes, mais úmidas, né, a produção de biomassa seja até bem maior, tá certo? Então, se a gente considerar mais ou menos uns 50 quilos de biomassa fresca, né, considerando mais ou menos uns 30% de matéria seca, a gente vai ter mais ou menos uns 15 quilos de matéria seca. Considerando a média aqui mais ou menos de 3% de nitrogênio, a gente vai ter mais ou menos umas 450 gramas, né, de nitrogênio. Isso equivale mais ou menos, se a gente arredondar para 500 gramas de nitrogênio, isso equivale mais ou menos a uns 2,5 kg, né, de um adubo nitrogenado, né, tipo sulfato de amônia, que tem 20% mais ou menos de nitrogênio, tá certo? Ureia seria metade, mais ou menos 1,2 kg, né? E, por que não, né, a formulação 20-05-20, né? Apesar de ter menos potássio a biomassa, né, mas ela tem um teor de nitrogênio alto e tem vários outros nutrientes que são incorporados aqui. Então é uma formulação mais completa do que o sulfato de amônio, do que a ureia, que leva mais nitrogênio, tá certo? Então a gente tem que ter essa noção. Então, com relação, eu até chamar a atenção um pouquinho aqui, quando a gente fez a adubação de cobertura com o guandu, nós vimos, né, que um manejo, né, uma poda de uma planta adulta de guandu deu mais ou menos 11 kg. E eu confundi um pouco, né? 11 kg tem mais ou menos também uns 30% de matéria seca, né? Vai dar mais ou menos umas 100 gramas de nitrogênio e umas 500 gramas, né, de um adubo nitrogenado com 20%. Eu tinha falado 500 gramas de nitrogênio, mas não é. 100 gramas de nitrogênio e 500 de uma formulação com 20% de nitrogênio. Então, essas contas é interessante porque a gente vê a necessidade da cultura em termos de nutrientes, né? E essas adubações de cobertura a gente vai fazendo à medida que é necessário. Então, uma das estratégias que eu acho muito interessante é você, na hora de fazer o plantio, você utilizar bastante, né, o composto orgânico no suco de plantio ou na cova de plantio, junto com um pouco de adubo fosfatado, que é importante para a formação do sistema radicular da planta, né? E posteriormente você vai fazendo essas adubações de cobertura com biomassa de leguminosa, tá certo? Então eu acho que é uma estratégia muito interessante e que reduz muito a necessidade de adubo químico, né? Então, chamando a importância novamente, né, das leguminosas, seja elas anuais, perenes, né,
para um manejo de uma agricultura mais sustentável. Cada região vai ter uma leguminosa que vai melhor ali, comporta melhor, produz mais biomassa, né? Então, simplesmente é você identificar quais são as leguminosas. Para cada época do ano tem uma leguminosa, né? Algumas leguminosas são muito sensíveis a fotoperíodo, né? Tipo a crotalária, né? A crotalária produz muita biomassa no verão, já no inverno ela é muito sensível a fotoperíodo, ela floresce muito rapidamente e produz pouca biomassa. Então vocês têm que fazer esse teste para verificar qual a leguminosa melhor, né, que produz mais biomassa, né, naquela época que você realmente está querendo, tá certo? A gente tem uma diversidade muito grande de leguminosas, né, então o desafio está aí, vocês fazerem esse teste a nível da região de vocês, tá ok? Então por hoje seria essas informações que a gente gostaria de passar para vocês, né, e assistem, né, os vídeos lá do canal VRB Agro, que vocês vão encontrar muito mais informação sobre uma agricultura mais sustentável. Obrigado e até um próximo vídeo.